O arcano 4 é o imperador. O imperador aqui é uma pessoa mais velha, com uma certa sabedoria, vê pelo tamanho da barba que aqui está, a postura firme que ele está no trono, a questão da rigidez, a questão de controle, de firmeza e estabilidade, é o que ele vai trazer. É o que dita, é a última palavra, é o que controla todo o reino. Então essa é a vibração dessa carta aqui. A vibração desse arcano, do arcano 5, do Papa, é a figura de um Papa. É a figura de uma pessoa que é representante de uma religião, né? Então ele é o intermédio, e através desse intermédio, você vê que é uma carta que é uma carta mais clara. Ele vai cuidar de fé, vai trabalhar com a fé, vai trabalhar com a religiosidade. Aqui, o Papa é o representante de Deus na Terra, certo? Isso para a religião católica. Esse arcano aqui, ele vai cuidar da espiritualidade. Do mesmo jeito que eu tenho no arcano anterior, no Imperador, a questão do vermelho, que mostra poder, controle, eu também tenho essa mesma representação aqui, porque é uma carta poderosa, é uma carta... O Papa exerce um certo poder, uma certa influência, né? Por quê? Ele é representante de Deus na Terra, então ele precisa ter essa firmeza, esse poder. Esse arcano também, ele diz em relação a tradições, a valores tradicionais, a verdade, né? E também uma pessoa que ensina, que cuida. Trata-se de uma pessoa mais velha, então não é algo muito rápido. Na questão religiosa, ele vai trabalhar no coletivo. Então, assim como a igreja, né, que ele é o representante, ele vai acabar cuidando do coletivo, ao contrário da sacerdotisa. A sacerdotisa, ela cuida da espiritualidade em si, não necessariamente uma religião, mas a espiritualidade. Aqui ele já cuida para o coletivo. E ele está ensinando aqui os coroinhas aqui. Né? Tem a chave aqui, a chave da fé, a chave do conhecimento. É uma carta que vai falar de conhecimento também e de transmitir conhecimento, de ensinar. Número 5, número de movimento e busca da fé. Arcano 6, número de harmonia, número de prosperidade, número de equilíbrio. Então aqui nós temos um casal representado por Adão e Eva, por Paris e Helena, sempre um casal, e o anjo aqui abençoando esse encontro aqui. É uma carta que vai dizer sobre as escolhas do coração, é uma carta do livre-arbítrio. É a carta de que é a busca de algo que nos falta, ou simplesmente uma carta que vai falar sobre dúvidas, ou sobre escolhas, em todos os aspectos, porque aqui a gente tem o azul, a gente tem o amarelo, então é carta que vai remeter a algum tipo de escolha que estamos passando, que vamos fazer, vamos realizar. A parte interessante é que esse arcano aqui é o arcano do ano, desse ano de 2022, né? Então se você pegar 2022, 2 mais 2, 2 mais 0 mais 2 mais 2 vai dar 6, é o arcano dos enamorados. Então a gente está nessa busca, né? Nessas escolhas que a gente está fazendo. Imagine que passamos 2 anos aí praticamente afastado dos nossos ciclos sociais, das pessoas que a gente gosta, então é o momento de encontrar e decidir, e aí, o que a gente realmente sente pelas pessoas, o que a gente sente pelas coisas, a gente ainda tem a vontade de fazer, vontade de realizar, a gente busca as coisas que nos completam. Então esse arcano diz sobre isso também, das escolhas, né? Escolhas, dúvidas também. Arcano 7 é o carro, né? Uma figura de um homem em cima de uma biga, segurando a direção com 2 esfinges. As esfinges
retratando aqui os lados opostos entre a racionalidade e a emoção, né? Também é um símbolo de poder. A gente tem bastante amarelo aqui, com pouco azul, o amarelo representando o movimento. Essa carta aqui, eu já falei em alguns vídeos atrás, passei até um ritual de prosperidade com esse daqui, com as folhas de louros que ele tem na cabeça. É uma carta de êxito, é uma carta de conquista, é uma carta de foco, de sair de uma zona de conforto e literalmente para o seu objetivo, e para conquistar, e para realizar. É muito importante. Se vocês notarem, ele tem duas luas, uma em cada ombro, e tem uma armadura. E essa armadura, o que ele está cobrindo? Basicamente está cobrindo aqui tanto os chakras cardíaco quanto o plexo solar. Então é o cara que assim está com pouca emoção. O negócio é racionalidade e seguir para as conquistas, né? Sair da zona de conforto e sair para realizar os seus objetivos, né? Deixar o castelo aqui, que é a zona de conforto, para o lado de trás e seguir adiante aí, olhando para cima com firmeza, com direcionamento. 7, número de sorte, número de completude, 7 cores de arco-íris, 7 linhas da Umbanda. O dado, se você somar os lados opostos, sempre vai dar 7, então é o número de sorte. 7, o arcano carro. Arcano 8. Arcano 8, na questão aqui do Rider-Waite, ele inverte com o tarô de Marseille. Quem trabalha com o tarô de Marseille, na posição 8 está a justiça. O Rider-Waite ele colocou como 8. Eu gosto praticamente dessa leitura do 8, né, da força, estar antes da justiça. Por quê? Se a gente for pensar que o tarô ele vai trazer uma jornada de conhecimento, do autoconhecimento, né, começando lá com a virada de página, o começo das coisas, a vontade, depois partindo para o id, saindo do id, indo para o ego, que é a vontade de iniciar as coisas e tudo mais, a gente chega um momento que a gente tem que ter coragem, que é a carta da força, que a carta representa. É uma carta de movimento, mas não necessariamente um movimento rápido. É uma carta que precisa ter movimento, algum tipo de ação, né? Mover músculos. Isso quer dizer que a gente precisa primeiro identificar quem é o protagonista desse arcano aqui, né? Há pessoas que acham que é o leão, mas não é, é a moça. É a moça que está com a paciência, com a coragem de segurar a boca de um leão, né? E a força que se faz necessária, se faz presente para que esse movimento seja concluído. Isso é um arcano que nos remete a ter coragem de enfrentar o nosso lado animal, a nossa vontade, o nosso ímpeto. Então a gente tem que ter coragem para segurar essa questão. Ter muita paciência, muito autocontrole, muito autoconfiança, ter fé para que as coisas aconteçam. E aí, como eu disse, eu gosto de ter aqui porque como a gente está fazendo como se fosse uma jornada, eu preciso ter esse autoconhecimento, eu preciso ter esse controle da minha força para eu conseguir chegar lá no arcano 11, que é a justiça, nesse deck aqui, e conseguir ser imparcial, conseguir ter equilíbrio, conseguir fazer justiça ou entender sobre o que é ser justo. Então primeiro eu preciso dominar os meus instintos, depois eu vou trabalhar com as outras questões. Eu gosto dessa ordem em si. Para mim, a leitura do deck é a força do arcano, não necessariamente somente o número, né? Eu trabalho também com a força dos números, por isso que cada carta, além dos elementos que aqui possuem, existe uma numeração, tem uma razão para que isso ocorra, além de ser uma questão de sequência, né? Mas eu tenho aqui os elementos, eu tenho o símbolo do 8, que é a sabedoria infinita, né? A questão de... o 8, eles são, é um 4, que o 4 é uma base, né? É um número hermético, é um número fechado, é um número quadrado. Se você vê um quadrado, é o número 4. Para ser um 8, é uma base 2 vezes, então, ou seja, mais peso. Então você precisa ter realmente mais coragem para enfrentar
todas essas questões e muito conhecimento. É um número de conhecimento, de sapiência. E a gente chega aqui no Arcano 9. Arcano 9 é o eremita, né? 9 é o número dos altruístas, é o número de generosidade. E esse arcano aqui, ele remete para uma questão de autoconhecimento. O eremita, ele, no caminho dele, ele vai para a solitude. A solitude não é a solidão. Então ele vai ali se recolher um pouco. Então esse momento é um momento de se recolher um pouco, de pensar sobre toda a experiência que você tem e se religar com a fé, se religar com a parte do seu próprio encontro consigo mesmo, e faz com que esse bastão ele traz uma questão de sabedoria e a lanterna ele traz uma questão de iluminação. Então é também uma busca de fé. Então é aquele momento que você se recolhe para que você tenha o entendimento das suas próprias questões, ter um entendimento sobre a razão pelas quais as coisas estão ocorrendo nesse momento. Então é aquele momento que você sai da festa, ou você sai daquela peça, você vai ali para a coxia e vai ficar um pouco ali, vai ficar um pouco pensando e refletindo sobre as questões. É uma carta é um arcano bastante poderoso. Eu digo que, assim como o imperador, a imperatriz ele vai falar pode falar de avó, pode falar de uma figura mais velha. O imperador ele pode falar de pai. A imperatriz pode vir a falar de mãe. O eremita também pode vir falar de pai e também de avô. Então, que é uma figura mais velha, né? Do âmbito da vida do consulente, ali, da história do consulente. Então, parece ter uma pergunta aqui. A carta de atitude, a gente está falando do Arcano 8? Sim, é uma carta de atitude, tem que ter atitude. Né? Se você não tem atitude, você não segura a boca do leão, você não consegue conter, não consegue domar essa força, não consegue segurar o lado animal, o lado instintivo. Você precisa ter muita racionalidade e ter atitude positiva para que essas coisas aconteçam. Arcano 10. Então, dentro da numerologia, a gente termina com o 9. Na numerologia pitagórica, a gente encerra com o 9, aí volta com o 1. Estamos aqui com a Roda da Fortuna. Roda da Fortuna, esse daqui, eu acho que é o arcano mais presente na vida do ser humano, né? É o arcano das mudanças o tempo todo. A gente vive numa dimensão do número 4. Nós temos 4 fases da Lua, 4 estações solares, 4 solstícios, né? Solstícios. Então a gente tem 4 elementos, 4 pontos cardeais. Então a gente tem o número 4 presente, né? E aqui nada mais justo, a gente tem os 4 elementos, a gente tem aqui as estações do ano, aqui tem os pontos cardeais, e são os altos e baixos que a gente tem. Esse arcano aqui, ele vai basicamente aparecer quando a pessoa tem aquela coisinha aí, mudo, eu não mudo, estou naquela dúvida, ou estou passando por um momento difícil, um momento de transformação. Ele vai falar do momento de mudança. É aquele momento que a gente nunca vai dar muita bola para esse momento aqui quando estamos em cima da roda. A roda ela vai ficar girando o tempo todo, ela não para. É a nossa vida. A roda não para jamais. Tem, em alguns decks, ele está como um espiral. E o espiral ele te dá uma conexão de ainda mais de dimensão de infinito, né? Que você vai entrando dentro daquele espiral e vai sendo projetado para outra dimensão. E esse daqui a roda não para. Ou seja, a nossa vida não para. Mas muitas vezes é quando você recebe aquela pessoa que fala assim, ó, as incertezas fazem parte da vida. Não há
como não haver mudanças, né? Se a gente não tem mudanças de estação, nós não temos as frutas, nós não temos as flores, a gente não tem o descanso da terra. Então essas mudanças, elas são necessárias para que ocorra. Então entenda, a parte positiva é que você tem que entender que quando você está embaixo, é o ponto de reflexão, e entender que numa hora você precisa estar em cima. E a maior preocupação ainda é quando você está em cima, porque você não vai ficar em cima o tempo todo. E essa roda ela vai girar. E muitas vezes as pessoas elas ficam numa situação tão confortável na parte de cima, e na parte de cima é onde a gente tem aqui o símbolo da esfinge, que está relacionado à questão de conhecimento. Então a gente precisa ter um conhecimento muito forte quando a gente está no ponto de cima, porque no ponto de baixo é o desespero, né? É onde a gente vai querer buscar ajuda, vai buscar um movimento. Então entenda que esse arcano ele vai falar aqui de uma questão de mudança. Então que nem tudo, não há nada parado. É uma carta que tem muito movimento. Talvez em velocidades diferentes, em tempos distintos. Mas aqui também nós temos, além dos 4 elementos, que temos a esfinge também, temos aqui no meio um círculo com as estações do ano, temos a palavra Torá, né? O tarô em si ele vem da palavra Torá, né? Que são as leis sagradas dos hebreus, que é para o lugar que nós vamos, né? Onde estão as leis que a gente vai retornar para o berço da criação. E aqui nesse arcano também a gente tem a serpente e também temos o diabo aqui. Ou seja, a gente tem que ter muito conhecimento, a gente tem muita vontade, resistir às tentações, mas também ter aquela oportunidade de arriscar um pouco também, sabe? Não é sair daquela zona de conforto. Então assim, a mudança vai ocorrer, você querendo ou não, basta você aproveitar o momento da melhor forma possível. Esse é o convite.